Sou uma escritora que uma escritora artesã, né? Que estou aqui numa prática cotidiana, né? Uma prática tanto intelectual quanto física mesmo, né? De montar os livros em si, né? Eu não sou uma poeta que sempre escreve na forma do poema, né? Meu último livro, que é esse, o Inês, é um livro de poemas, mas o meu primeiro livro, por exemplo, que é o Cabidela, é um livro que eu escrevia todo num blog. Então isso me forma, né? Como esse suporte, que é mais que um suporte, é um agente também dentro da minha experiência de escrita ali. Eu dizia que eu era uma escritora de bloquinhos. O bloquinho, quando você pega um bloquinho de alguém que escreve ou que rabisca, ele é tudo misturado, né? Então você tem ali um pequeno poema, você tem uma coisa um pouco maior, às vezes uma digressão, um fluxo de escrita. A minha poesia, ela é muito misturada com essas possibilidades de escrita que podem, às vezes, cair para uma prosa poética, que às vezes pode entrar, pode estar né, numa confluência com um desenho, com um rabisco. Então, eu me formo um pouco, a minha ideia de poesia, ela se move um pouco por aí, sabe? Então, não sou uma pessoa, por exemplo, que nunca tive interesses com a métrica, com questões mais formais da poesia. A poesia, ela surge para mim não só como palavra, mas como imagem. Que a poesia, ela tem a ver com os lapsos da história, né? Eu acho que ela tem a ver com aquilo. Ela é uma forma de trazer para a consciência o que a gente chama de falta. Só que diferente, por exemplo, da religião, né? Que explica e que se explica e se mistifica através de uma prática coletiva cujo fundamento, cuja substância é individual, que é a fé. Eu acho que no caso da poesia é uma prática que geralmente é individual e solitária, mas que tem como substância, que é o sentido, né? Que tem como substância algo que é coletivo. E eu falei, será que eu vou levar esse livrinho? Não é exatamente uma poesia, né? Assim, não é um texto, ela não parte de um texto poético, ela parte de um texto filosófico, teórico. Mas a experiência que ela traz aqui é uma experiência de poesia. Porque o livro, o nome do livro é O Rosto é um Mapa, né? Que vem desse texto do Deleuze de Rochidade. E ela coloca uma frase bem pequenininha a cada página. Então, aqui tem, se o homem, vou ler, tá? Se o homem tem um destino, esse será mais o de escapar ao rosto. Ou seja, só esse pequeno trecho, eu passei por vários rostos, eu passei por pequenos trechos e fragmentos que faz com que exista um gesto de poesia aqui na materialização desse pequeno trecho desse texto de Deleuze na forma livro. Então, isso é um exemplo para pensar como é que a poesia, ela não necessariamente ela vem nessa forma, né, que a gente conhece, os versos e tudo mais, mas como é que ela pode encarnar um modo de diagramação, de espacialização aqui dessas imagens conjugadas com cada texto, né? Nada a explicar, nada a interpretar. Pesquise, crie o seu próprio rosto, trace o seu próprio mapa. E aí, de repente, um rosto que vinha muito bem delineado no início da página, de repente, ela faz um convite, né? O livro faz um convite para que a gente trace o nosso próprio rosto, trace o nosso próprio mapa, que pode ser uma palavra o nosso rosto aqui, pode ser um rabisco o nosso rosto aqui, pode ser uma página em branco. Então, de repente você começa a ler Deleuze e parece que é um poema. Então, eu acho que essa experiência, por exemplo, da Flávia Bonfim, eu acho que é uma experiência que me contempla um pouco para pensar
na poesia e na poesia, sobretudo essa poesia, essa poética do livro, né? Essa poética da publicação. Eu acho que a poesia tem um pouco essa missão no mundo. A gente, geralmente nós, poetas, falamos da poesia como algo que precisa ser expelido, né? Como se fosse assim uma secreção que sai do fígado do poeta ou do fígado do mundo. Eu acho que é e não é, né? Eu acho que ela é essa matéria quando essa matéria é densa o suficiente, seja essa densidade de sentidos, né? Seja sentidos esses sonoros, imagéticos, ideológicos, etc., densa o suficiente para trazer essa coletividade, para fazer o outro sentir, ver, se assombrar, né? E aí é por isso que essa matéria que ela pode trazer, esse conteúdo que ela pode trazer, é um conteúdo que é de lapso, é um conteúdo que não obedece às lógicas mais claras da consciência e nem às relações causais da história. Então, eu acho que é, né, por aí, mais ou menos, que eu costumo enxergar o trabalho do poeta. Uma direção do meu trabalho que seja uma direção que eu me identifico mais nesse momento, assim, componho ele a partir das memórias do meu avô, que tem essa avó chamada Inês de Castro, uma mulher negra do Recôncavo que se perdeu na história da minha família, e eu faço justamente esse livro para honrá-la, para dar lugar a ela no tempo, né? Se chama Pequena Antologia do Passado. E aí veio a ideia de fazer esse livro inteiramente em tipografia, não tinha nenhuma imagem de Inês. Eu comecei a pensar que a tipografia, ela veio do Recôncavo, né? E essa tipografia como uma memória gráfica do Recôncavo seria um pouco a memória desse território, seria um pouco a memória de Inês. Tatilmente, nos traz também, nos coloca experiências, assim, né, que são experiências de leitura, experiências de como é materializado, né, a proposta poética de cada livro. Minha Consciência Negra é a expansão da arte feita por aqueles que sentem a ancestralidade africana em seu âmago, todos os dias, herdada em milênios. Minha Consciência Negra atravessa os horizontes, ultrapassa as estatísticas, vira o jogo, promovendo reparações e assumindo o que lhe é por direito. Minha Consciência Negra não depende do seu olhar. Ela advém de referências outras: Aqualtune, Dandara, Elisa, Lélia, Beatriz, Carolina, Conceição e Udália Vilma, para dentro de mim e no abraço com as minhas irmãs nessa luta milenar. Sou editora da Cartoneira das Iaiá e sou a roteirista do programa de rádio e podcast de Hoje a 8, que também trata de literatura baiana. Acho que quando a gente pensa na imagem do escritor, geralmente a gente pensa numa pessoa, numa poltrona, diante de uma estante de livros, né? Na verdade, tanto o leitor como o escritor é um pouco essa pessoa, né? A pessoa que tem uma poltrona e uma estante onde possa acomodar seus livros, né? E quando a gente fala do contexto que a gente vive aqui, é necessário outras invenções, outras formas de composição, né? E tá aí a Irmandade da Palavra, que foi uma das nossas tentativas, né? Bem, a partir da Irmandade da Palavra também, a gente resolveu criar a Cartoneira das Iaiá, que é a nossa editora, né? Para justamente dar um relevo maior para essa produção daqui e para viabilizar a feitura desses livros, né? Foi um coletivo muito potente, assim, no sentido dessa invenção que é criar poesia
coletivamente, né? Que é estar com outras pessoas produzindo literatura, né? Se eu localizo aqui, realmente, a minha estreia na revista 79, deixa eu ver, Rabelo César, prazer. Eu ia encontrar Rabelo César depois de tanto tempo. A queda, para aí, Carol. Sonhei que era um pássaro e suas asas caíram. Eram uns poemas, digamos assim, mais simples, mais imagéticos. Não tenho nome e peço que ele não me chame de José. José sou José e nada mais. Não tenho nome, repito, nem hei de tê-lo jamais. Coisa mais simples, né? Mas que já por aí já denota, sei lá, uma caminhada, uma espécie de pegada. Eu publicava em antologias, que eu acho um lugar potente, um lugar que nós precisamos ocupar para multiplicar as vozes e nos irmanar também com as pessoas não negras. Então eu publico em antologias desde 2014, primeiro por um concurso que eu fiz, prestei para São Paulo, e logo depois os Cadernos Negros, que é uma antologia que está aí há 43 anos, só mostrando mais e mais corpos negros, revirando a história de opressão através da literatura, tanto em poema quanto em contos. Então eu tenho publicações pelos Cadernos Negros desde 2014 e também fomentei uma outra antologia com escritoras baianas, que é Outras Carolinas. Outras Carolinas, ele pôde mostrar para mim a potência de se ter outras mulheres no braço da literatura. E nessa caminhada, a gente só pensa em multiplicar e acender mais vozes pretas, principalmente de mulheres, que o mercado editorial tanto exclui, retalia, deixa de lado, diz que não é potência. E a gente tem aí outros exemplos, não só no cenário nacional, mas também outras mulheres de outros países que nos provam que sim, podemos fazer muito, podemos fazer mais e com a nossa cara, buscando sempre o fio com essa ancestralidade negra africana. Um dia a gente morava em Feira de Santana e tem o Grupo Era. Esse Grupo Era que fez uma das, digamos assim, revistas mais duradouras de poesia no Brasil, né? Que durou mais de 30 anos. De 1972 a 2005. Imagina, né? A gente vive num país em que, geralmente, as revistas literárias nascem mortas. Quase tudo nasce morto. E a longevidade, a duração dessa revista é uma coisa, digamos assim, assombrosa, né? É um exemplo de que, realmente, a poesia e a literatura resistem. E resistem como aquela era que dá o nome à revista, ao grupo, que é aquela plantinha que nasce no muro e vai resistindo, e vai crescendo, vai crescendo. Aí minha preocupação era, poxa, e aí se faltar inspiração, eu acreditava muita inspiração naquela época, hoje acredito mais em transpiração, porque a literatura, como disse o escritor, acho que era Falcon também, é 90% transpiração. É você sentar na cadeira, pegar a página em branco e ir pensando, transpirando, que a história vem. É claro que na poesia, se eu não tenho inspiração, eu acredito numa espécie de estado pré-poético. É aquela coisa que vem, que você sente que é diferente, não chamaria de inspiração, mas que faz você propenso a escrever um poema. Ele pode vir de um poema que você leu e gostou, e vai puxar outro, de uma lembrança que você tem. Então, esse estado pré-poético, inclusive, é necessário para o leitor que diz que não entende poesia. Porque chama. Uma coisa que bate na tecla é que o poema não é como um pão que você bota no forno, tira, está pronto, quentinho, você vai servir. Não. O poema você escreve, deixa lá, vai maturando, bota na gaveta, rever, vê. Quantas vezes a gente fica para lá e para cá, porque não gostou de um verso ou de uma palavra que está no último verso, para você encontrar qual é aquela palavra. Então, eu queria mostrar essa experiência desse livro aqui, que eu gosto muito. Tem que abrir para falar o nome dele. Chama Leitura
Neon Reciclada. É um livro editado pela editora Organismo, que eu gosto bastante dessa editora. Tem projetos editoriais muito interessantes também. Tem uma linha editorial bem afrocentrada, né? Assim, com desejo de publicar mais poetas e romancistas, prosadores negros aqui de Salvador. E aí, a opção de adição aqui foi justamente trazer a tela do computador para o papel, né? Então, os poemas ganham essa materialidade líquida da tela. E é interessante porque, por exemplo, primeiro a gente vê essa mistura do corpo, das fontes, né, das palavras, algumas maiores, algumas menores. Você tem, este meu viver, concretado e pouco todo, não me permite furtar o fruto, porque a árvore me sombra, a sobra que sou. Então, por exemplo, esse concretado, que seria aqui talvez um neologismo, né? De repente, ele aparece interferido aqui pela própria máquina, né? Pela própria tecnologia. Aqui você tem, por exemplo, uma barra, né? de opções aqui, eu nem sei se é um Word isso aqui, talvez não seja. Mas aqui você tem todas as ferramentas, né, que um escritor ou um diagramador também tem para compor essa página, né? Então, essa ideia que a gente fala bastante nos estudos aí, né, sobre poesia visual e tudo mais, de que sobretudo os poetas concretos falam, né, da página como um agente estruturante, né, da página como um campo de ação da composição do escritor, né? Então, aqui parece que essa página, que é uma tela também, de certa maneira, ela dá a ver esse gesto de composição. A gente lembra que esse escritor passou por um computador e escreveu essas palavras, né? É essa a sensação que eu tenho quando eu leio esse livro. Eu sou a estrada do abandono, por onde erram as memórias dos que da estrada esqueceram. Eu sou a estrada do abandono e desago num rio seco para cotidianamente parir a minha raça. Eu sou a estrada do abandono e devoro meus filhos e a sua fome pela sede de veneno que me rói a língua, o dente, a cepa. Eu sou a estrada do abandono, tempero as vísceras de quem me escreve, quem me diz, quem me lê. Eu sou a estrada do abandono, de poeira não passo e sou mais densa que o mundo. Eu sou o sorriso da morte quando a 7 pés o ataúde se desprende em vida na terra. Eu sou o sorriso da morte quando enlutados brindam o defunto mais um trago de ilusão. Poeta de celular. É aquela que eu nunca decorei um poema meu. Essa é a viola. As minhas auxiliares. Você vai beber a minha água. Essa parte vocês vão cortar, né? Se espera. Deixa esse celular. Calma. Oi? Ficou com ciúme da gata. Pois é. Ela é assim. Agora, passando para um outro lugar, assim, eu gosto muito dos trabalhos de Deisiane Barbosa, eu sou bem fã dela. Mas, por exemplo, esse livro especificamente, O Desavesso, ele já nos traz para um outro universo, né? Primeiro que ele vem assim muito lindo, né, com uma fitinha. Então, só isso aqui de você fazer esse gesto, né? Você desamarra esse desavesso e de repente
vai passeando por esse livro que tem uma materialidade. Ele começa com essa gravura de uma folha sobre outra folha, né? Então, uma folha de uma árvore que provavelmente caiu, ou enfim, Daisiane encontrou essa folha e ela faz essa gravura sobre não é um papel aqui, né? É um tecido, um algodão talvez. Então a gente já entra pensando ainda nessa questão da multissensorialidade. A gente entra nessa ordem, né, do sensível. Aqui a gente tem uma foto que é micro, né, recortada, você passa a mão por ela. Então, eu sinto que os trabalhos de Daisy têm essa delicadeza de o que escolher, em que lugar, né? Então, eu acho que esse livro ele já nos leva para um outro lugar, né, assim, de recepção. Desculpa. Imagina. O carro do ovo, ele é soberano, exatamente. E aqui tem esses poemas comprimidos que você abre. Esse papel também que foi cuidadosamente dobrado. Sinto muito a questão do gesto mesmo aqui, né? E aqui a gente tem uma série de poemas. Componho um inventário para estágios agudos de amnésia. Preciso lembrar quem eu sou logo após o esquecimento. E tem vários números. São pequenos poemas numerados. Alguns têm títulos, dedicatória, naufrágio, outros não. E aqui também a sensação que eu tenho de leitura dessa página, onde tem micropoemas, é que eu posso fazer também o meu caminho de leitura. Eu não preciso começar 1, 2, 3, 4. Eu posso ler de uma maneira mais livre. Então eu posso começar, por exemplo, com esse: de tanto não falar, perdeu a voz. Não há mar suficiente para tanta chuva assim. Não há mar suficiente para tanto peito vago. Viver é uma lâmina que amolo todos os dias. A distância entre o ser e a loucura é apenas um fio, uma fagulha. Então tem essa qualidade, fora essa materialidade, né, que a gente enrola, coloca de novo dentro do livro. Então, isso sai do livro, né? Isso, de repente, pode até ter uma vida própria, eu posso levar isso para um outro lugar. Então, essa qualidade formal do livro, de se desdobrar, né? De ter uma vida própria. E ele segue, né? Tem essas pequenas fotos que ela chama de poemas, né? Imagens como poemas. Poemas de amor violado, poemas de avesso. Então, aquilo que a gente estava conversando também da forma, né? Então, esses poemas, por exemplo, eles vêm aqui como imagem, né? São pequenos fragmentos, cliques, instantes de poesia capturados pela fotografia, né? Esse é o desavesso.